uma hiperinflação que leva ao descontrole da economia, um quadro que desorganiza a economia, por outro lado, trazendo a desconfiança das classes médias e a continuada perda de adesão das classes médias ao projeto da Constituição de Weimar. Portanto, eram tempos difíceis, eram tempos extremamente complexos. E é claro que o desemprego em massa e a hiperinflação conduzem paulatinamente à perda pela social-democracia alemã do apoio, inclusive das classes populares. Inclusive das classes populares. A direita consegue trabalhar isso de uma maneira politicamente eficaz, portanto, o ressentimento alemão é levado às últimas consequências, e mesmo nos textos jurídicos, esta crítica à Constituição de Weimar, como uma Constituição que traria problemas de ingovernabilidade, essas críticas eram críticas que já apontavam, de alguma maneira, para um futuro diferente para a Alemanha, a partir de um protagonismo não mais da esquerda, mas já a partir de um protagonismo da própria direita. Em relação às relações quanto às relações trabalhistas sob Weimar, quer dizer, a Constituição, como sabemos, deu um tratamento especial a essas relações. E por isso, para cuidar dessas relações, seriam criados e mantidos conselhos de fábricas e de conciliação organizada. O Estado reconhecia os contratos coletivos de trabalho, os sindicatos, como sabemos, já existiam há algum tempo, desde o início da guerra, mas progressivamente eles foram sendo controlados pelo Estado. Muito bem. O curioso, portanto, é que nesses momentos difíceis emerge na Alemanha, exatamente quando a Alemanha passa por um processo de modernização sem precedentes, emerge na Alemanha um sentimento de medo, de pavor em relação à modernidade. É extremamente curioso como as coisas acontecem. Ou seja, uma espécie de ódio à técnica, inclusive. O cinema alemão retrata isso num conhecido filme, num clássico filme chamado Metrópolis. E na filosofia nós temos Heidegger, que opera uma crítica exatamente da técnica dos tempos modernos, tentando fundamentar um novo modo de existir do alemão. Os governos se sucedem sem apoio político, há um quadro de grande instabilidade política. A Constituição corre perigo, ao fim do encantamento com a social-democracia. E mesmo nas classes populares, que são, de alguma maneira, contaminadas pelas críticas que são formuladas pela direita, manifesta-se o desejo de ordem, desejo de disciplina, um desejo de retorno aos tempos de glória do Império Alemão, desejo de fugir de um quadro de instabilidade que é associado à Constituição de Weimar. Há, por um lado, uma melhoria de vida com o reconhecimento formal e o desenvolvimento de políticas sociais, e, por outro lado, por conta da hiperinflação e da desorganização do abastecimento, uma piora das condições de vida. Há uma desconfiança em relação ao parlamento, uma desconfiança em relação à política, um ressentimento para com os aliados, particularmente para com a França, os Estados Unidos e a Inglaterra. E, ao mesmo tempo, um medo da União Soviética. Hitler assume a chancelaria. Morre o presidente. O parlamento concede a lei de plenos poderes para Hitler. Hitler, depois da morte do presidente, acumula as funções de chanceler e de presidente do Reich. A Constituição de Weimar morre nesse momento, por dentro, de modo aparentemente legal. Ou seja, ela foi apenas substituída
por um estado de exceção permanente. É um quadro tão complexo e tão difícil de compreender. No primeiro plebiscito, na primeira consulta popular feita por Hitler, ele consegue 95% de apoio. Na segunda consulta, ele consegue 99% de apoio. A sociedade parece que foi contaminada por um sentimento, por um desejo que, de alguma maneira, era respondido por essa aventura. Ou seja, ordem, segurança, identidade, fim da fragmentação, unidade nacional, volta ao respeito, fim da humilhação. Muito bem. Falemos, então, sobre o que a Constituição trazia de belo, de interessante, que até hoje influencia o constitucionalismo, e falemos talvez sobre os problemas que ela apresentava. A Constituição, por um lado, era uma Constituição moderna, pioneira, quer dizer, a primeira que tenta encontrar um caminho que respeitando os preceitos da democracia parlamentar, busca, nesse caminho, transformar radicalmente as estruturas da sociedade, sejam as estruturas políticas, sejam as estruturas econômicas. Ela, portanto, procurava manter um compromisso com a distribuição da riqueza e com a mudança econômica e social do país. Um compromisso da liberdade, compreendida não como não interferência, mas já liberdade no quadro da democracia como capacidade e com a igualdade. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos aqui levantar, eventualmente, a advertência de Hannah Arendt. Talvez o modo como ela foi organizada politicamente possa explicar, em parte, o processo que conduziu à sua morte. Não a crise. Ela não era uma questão de crise, mas possa explicar o processo que a conduziu à sua morte. Ou seja, as instituições políticas foram organizadas de uma maneira a permitir, de alguma maneira, a permitir sem a violação da Constituição, a ascensão de grupos que não guardavam fidelidade para com os seus preceitos. Se não, vejamos. Isso, de alguma maneira, trazia a vulnerabilidade da Constituição. O presidente era eleito diretamente. Portanto, nós tínhamos aqui um presidente forte. Esse presidente eleito diretamente escolhia o chanceler, que, evidentemente, precisava contar com o apoio do parlamento. Todavia, esse presidente poderia convocar plebiscitos e referendos. Eu lembro para vocês que no Brasil o presidente não pode convocar plebiscitos e referendos. Apenas o Congresso Nacional pode convocar plebiscitos e referendos. Então, nas situações de impasse no parlamento, entre a Câmara Baixa e a Câmara Alta, o presidente poderia convocar plebiscitos e referendos. Mais do que isso, a Constituição contemplava um artigo, o artigo 48, o famoso artigo 48 da Constituição de Weimar, que permitia ao presidente da República não apenas editar atos normativos, né, portanto, exercer a competência legislativa,